Deram-lhe 24 horas para deixar a mansão. 5 anos depois, o bilionário daria tudo por apenas 1 minuto com ela e a filha. Alexandre Camargo havia construído toda a sua vida sobre disciplina, controle e a crença inabalável de que emoções não passavam de fraquezas que destruíam homens de poder. Como CEO de uma das corporações mais influentes do país, ele se acostumou a dar ordens que eram seguidas sem questionar, a fechar negócios onde a hesitação poderia custar bilhões e a usar uma máscara de confiança gélida que nunca se quebrava. Com o cabelo escuro perfeitamente penteado e olhos tão frios e azuis que seus subordinados frequentemente evitavam seu olhar, Alexandre era o tipo de homem cuja presença preenchia uma sala antes mesmo de ele falar. Para o mundo exterior, ele era intocável, a personificação do sucesso, o homem que não podia ser influenciado por ninguém nem por nada. No entanto, sua imagem cuidadosamente construída foi ameaçada no momento em que Isabela Mendes, a mulher que inesperadamente havia deslizado através de sua armadura, confessou que estava esperando um filho dele. Ela não havia chegado a ele com acusações ou exigências, mas com uma esperança trêmula, acreditando que talvez o amor que lhe havia dado fosse retribuído neste momento de vulnerabilidade. O cabelo escuro de Isabela emoldurava seu rosto delicado, seus olhos azuis procurando nos dele um sinal de calor, de conforto do homem que ela pensava que existia, sob o exterior que ele mostrava ao resto do mundo. Mas Alexandre, em vez de sentir alegria ou ternura, sentiu apenas o gelo do pânico se espalhando por seu corpo. Um filho não se encaixava em seus planos. Um filho significava exposição, distração, vulnerabilidade. Ele parou na frente dela no grande salão de sua mansão, cujos pisos de mármore refletiam a distância que já crescia entre eles. Sua voz, calma, mas cortante, preencheu o silêncio com palavras que ficariam gravadas na memória dela para sempre. Você tem 24 horas para deixar esta casa, disse ele, cada sílaba precisa e cruel. Não havia espaço para negociação. Não havia gentileza em seu tom, nem vestígio do afeto que ele uma vez lhe havia mostrado. Não foi a raiva que impulsionou sua crueldade, mas o medo, um medo que ele não podia admitir, nem para si mesmo, e por isso o mascarou com a finalidade. Isabela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela sabia que Alexandre podia ser frio. Ela tinha vislumbrado o homem impiedoso sob seu charme, mas nunca imaginou que ele a descartaria tão completamente no momento em que ela mais precisava dele. As lágrimas ardiam nos cantos de seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair em sua presença. Ela quis gritar com ele, exigir saber por que o homem que ela amava havia desaparecido, mas em vez disso, ela permaneceu ereta, agarrando a alça de sua bolsa como se fosse a única coisa que a ancorava à realidade. Seu silêncio não foi uma rendição, foi um desafio, embora naquele momento ela estivesse muito despedaçada para reconhecê-lo como tal. A casa, com toda a sua opulência, de repente pareceu uma jaula dourada se fechando sobre ela. Cada canto, cada obra de arte e cada superfície polida a lembrava do que estava perdendo. Não apenas o conforto, mas a ilusão de que ela alguma vez havia sido verdadeiramente amada. Sem dizer outra palavra, ela se virou. O eco de seus passos ressoando pelos corredores vazios, enquanto Alexandre permanecia onde estava, rígido e inflexível. Ela saiu apenas com o que podia carregar, o coração em pedaços, seu futuro incerto e uma pequena vida crescendo dentro dela que logo se tornaria sua razão para seguir em frente. Quando os portões pesados se fecharam atrás dela,
Alexandre exalou pela primeira vez desde que a conversa começou. Ele disse a si mesmo que era a escolha certa, que ela havia sido uma distração, que o sentimentalismo era uma doença que enfraquecia homens como ele. Ele repetiu essas mentiras até que soassem como verdade, convencendo-se de que em 24 horas nunca mais pensaria nela. Mas, mesmo enquanto subia a grande escadaria de volta para seu escritório vazio, havia um lampejo de inquietação nas profundezas de seu ser, um sussurro que ele sufocou rapidamente com arrogância. Ele ainda não sabia, mas a decisão que tomou naquela noite o assombraria por anos, ressoando mais alto do que qualquer vitória comercial, ofuscando cada sucesso até o dia em que se encontrasse cara a cara com a filha que havia negado. A força da maternidade solitária. Isabela deixou a mansão naquela noite com nada além de uma mala e uma dor vazia no peito, que parecia mais pesada do que qualquer fardo que ela já carregara. O eco das palavras de Alexandre, frias, afiadas e definitivas, seguiu-a na escuridão como uma maldição. Ela não tinha um plano, nem uma rede de segurança, nem ninguém esperando para ampará-la. A cidade que brilhava para além das janelas de seu mundo parecia muito diferente quando ela entrava nela sozinha, vulnerável e grávida. As primeiras noites foram as mais difíceis. Ela alugou um pequeno apartamento úmido em um bairro distante do luxo que conhecera. E enquanto jazia em um colchão que afundava sob seu peso, percebeu que teria que invocar uma força da qual nunca se julgara capaz. Os meses que se seguiram foram uma provação implacável. Ela trabalhava em tantos turnos quanto seu corpo permitia, servindo mesas em uma cafeteria movimentada, onde os clientes mal a olhavam na cara. Quando sua barriga começou a aparecer, ela aguentou os olhares e os julgamentos sussurrados, mas manteve a cabeça erguida, porque carregava dentro de si uma razão para aguentar. Suas mãos doíam de esfregar pratos, seus pés inchavam pelas horas em pé e, às vezes, ela ia para a cama com fome, para poder economizar alguns reais a mais para o que estava por vir. No entanto, nenhuma quantidade de exaustão podia ofuscar os momentos tranquilos da noite, quando ela colocava as mãos sobre o estômago e sussurrava para a criança crescendo dentro dela, prometendo amor, proteção e um lar, mesmo que tivesse que construí-lo do zero. Quando Lívia nasceu, Isabela sentiu o triunfo e o desamor se chocarem sobre ela em igual medida. O cabelo escuro da bebê enrolava-se contra sua pequena cabeça, seus grandes olhos azuis piscando com curiosidade para o mundo em que acabara de entrar. Ela era linda, perfeita, e, no entanto, cada traço a lembrava de Alexandre, do homem que as havia descartado. Por um momento frágil, enquanto abraçava a bebê e sentia o calor de seu pequeno corpo, o coração de Isabela doeu com a lembrança do que poderia ter sido. Mas então Lívia soltou um pequeno choro, um som que era ao mesmo tempo frágil e exigente, e a tristeza de Isabela se transformou em determinação. Essa criança jamais se sentiria indesejada, essa criança jamais duvidaria do amor de sua mãe. Criar Lívia sozinha provou ser ainda mais difícil do que Isabela havia imaginado. As noites viraram dias, enquanto ela tentava equilibrar o cuidado de um bebê com a manutenção de um teto sobre suas cabeças. Ela frequentemente voltava do trabalho tão exausta que pensava que poderia desmaiar. Mas no momento em que Lívia se mexia em seu berço, Isabela encontrava forças para continuar. Aprendeu a costurar pequenas roupas à mão quando não podia pagar por novas, a esticar as refeições para durarem a semana,
a transformar a solidão em histórias que sussurrava para a filha sobre um futuro mais brilhante. O mundo exterior era implacável, mas dentro de seu pequeno apartamento, Isabela criou um refúgio de calor onde risos e canções de ninar substituíam o silêncio do abandono. Houve momentos de desespero, momentos em que o peso de tudo ameaçava esmagá-la. As contas se acumulavam, os turnos de trabalho eram reduzidos. E houve noites em que ela chorou silenciosamente em seu travesseiro depois que Lívia adormecia. Mas toda vez ela lembrava a si mesma da pequena que dependia dela, que a olhava com olhos tão cheios de confiança que seu peito doía. Essa confiança se tornou a âncora de Isabela, sua prova de que não estava quebrada, seu lembrete de que estava construindo algo muito mais valioso do que riqueza ou status. Com os anos, Lívia se tornou uma menina enérgica, que preencheu cada canto de seu modesto lar com alegria. Sua risada era uma melodia que apagava a fadiga do dia. Suas perguntas eram intermináveis e curiosas. Seus abraços eram ferozes em afeto. Cada marco, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros desenhos com pequenos corações tortos, era uma vitória que Isabela celebrava em silêncio, muitas vezes com lágrimas que ela não se importava em esconder. E embora cada traço de sua filha carregasse a sombra do rosto de Alexandre, Isabela escolheu não pensar no homem que as havia descartado. Em vez disso, ela se concentrava no vínculo que compartilhava com Lívia, um laço forjado em sacrifício, resiliência e amor incondicional. No entanto, no fundo, Isabela sabia que o passado nunca desaparecia completamente. Houve momentos em que Lívia inclinava as cabeças de uma certa maneira, ou sorria com uma malícia muito familiar, que Isabela sentia o fantasma de Alexandre pairando nas bordas de sua vida. Ela forçava o pensamento para longe, lembrando a si mesma que ele não importava mais, que o mundo que elas haviam construído juntas, apenas as duas, era mais forte do que as feridas que ele havia deixado para trás. Mas o destino tem um jeito cruel de trazer de volta o que mais tentamos enterrar. E embora ela ainda não soubesse, o mundo que ela havia construído com tanto cuidado estava prestes a colidir com aquele do qual ela pensava ter escapado para sempre. O encontro no lobby. 5 anos se passaram com uma estranha mistura de exaustão e triunfo tranquilo para Isabela. O que começou como noites de medo e luta se transformou lentamente em uma vida construída em torno do amor e da resiliência. Lívia havia se tornado uma criança vivaz, com cabelo escuro que cacheadava suavemente em torno de suas bochechas e olhos tão vividamente azuis que podiam atravessar qualquer tristeza. Ela era um lembrete constante de Alexandre, mas onde o olhar dele havia sido frio e afiado, os olhos de Lívia irradiavam calor, curiosidade e uma inocência que fazia valer a pena cada sacrifício. Seu pequeno apartamento ainda era modesto, os móveis gastos e as paredes precisando de tinta, mas dentro de seus limites florescia o riso e o vínculo entre mãe e filha cresceu para se tornar algo inquebrável. Isabela havia encontrado um emprego mais estável em um hotel, começando como recepcionista e, eventualmente, provando ser confiável o suficiente para lidar com mais responsabilidades. O trabalho não trazia riqueza, mas trazia estabilidade, e isso era o suficiente. Todos os dias ela cumprimentava os hóspedes com seu sorriso polido, escondia seu cansaço atrás de uma calma profissional e voltava para casa para uma criança cujo abraço podia apagar a fadiga do dia. Às vezes, quando passava pelas altas janelas do lobby e via seu reflexo, mal se reconhecia.
Ela não era mais a jovem assustada que havia sido expulsa de uma mansão em desgraça. Ela havia se tornado alguém mais dura, mais firme, uma mulher que carregou um fardo sozinha e se recusou a se quebrar sob seu peso. A personalidade de Lívia começou a brilhar de maneiras que surpreenderam Isabela. Ela era espirituosa e brincalhona, infinitamente curiosa sobre o mundo ao seu redor. Bombardeava a mãe com perguntas na hora de dormir, perguntando por que o céu era azul, por que as pessoas usavam ternos, por que algumas pessoas andavam com rostos tristes, enquanto outras sorriam. Às vezes apertava suas pequenas mãos contra as bochechas de Isabela e dizia: "Não se preocupe, mamãe, eu vou cuidar de você quando for grande." Essas palavras derretiam Isabela toda vez, embora ela soubesse que deveria ser o contrário. Apesar da alegria, sempre havia sombras à espreita nas bordas do coração de Isabela. De vez em quando Lívia ria de uma maneira que soava como Alexandre, ou inclinava a cabeça com aquela mesma agudeza em seu olhar, o peito de Isabela apertava-se com a lembrança do que lhes havia sido tirado. Ela se treinou para afastar a imagem dele, para lembrar a si mesma que ele havia escolhido expulsá-las, que ele não fazia parte do mundo delas. Mas algumas noites, quando Lívia estava dormindo e o apartamento estava em silêncio, Isabela se perguntava se ele alguma vez pensava nelas, se alguma vez se arrependia da fria finalidade de suas palavras. Ela se odiava por fazer a pergunta, porque a resposta não mudaria nada. A vida não era fácil, mas era delas. Isabela havia aprendido a esticar sua renda, a consertar brinquedos quebrados, a transformar jantares simples em banquetes, fingindo que os pratos que não combinavam faziam parte de uma grande festa. E Lívia nunca soube o que lhe faltava. Ela não sentiu a ausência de um pai, porque Isabela se certificou de que seu mundo estivesse cheio de amor. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre o espírito brilhante da menina e seus olhos estranhos, perguntando se ela tinha parentes que pareciam iguais. Isabela sorria educadamente, mas por dentro sentia o ardor de uma verdade que nunca compartilharia. Então chegou a noite em que a frágil linha entre o passado e o presente começou a se desfazer. Isabela estava terminando seu turno no hotel, fazendo o check-in de um grupo de empresários, quando Lívia correu pelo lobby segurando um desenho que havia feito, entregue a ela por um vizinho gentil que às vezes ajudava a cuidar da menina. Os olhos de Isabela se suavizaram enquanto ela se ajoelhava para receber a filha, mas o momento congelou quando ela notou a figura alta entrando no lobby. Era inconfundível, mesmo depois de anos separados. Alexandre Camargo entrou pelas portas giratórias, seu cabelo escuro tão perfeitamente penteado quanto ela se lembrava, seus olhos azuis afiados examinando a sala com a confiança de um homem que ainda possuía cada espaço em que entrava. Ele parecia intocado pelo tempo, embora seu rosto tivesse linhas que insinuavam inquietação e cansaço. Por um momento sem fôlego, Isabela pensou que estava vendo um fantasma, conjurado pela exaustão de muitos dias longos. Mas ele não era um fantasma, ele era real, e quando seu olhar pousou nela, parou, fixou-se e endureceu. Isabela sentiu seu corpo ficar rígido. Seus instintos gritavam para que ela protegesse Lívia e fugisse, mas ela ficou paralisada pelo choque de sua presença. E então, como se o próprio mundo conspirasse para traí-la, Lívia olhou para o estranho alto, com os mesmos olhos azuis que refletiam os dele. O rosto de Alexandre mudou em um instante. A máscara de controle, a camada de autoridade que ele usava como armadura, rachou quando o reconhecimento se chocou sobre ele. Ele viu a si mesmo no rosto da menina,
na cor de seus olhos, no formato de seu maxilar. Seu império, seu sucesso, seu mundo cuidadosamente construído. Tudo isso não significava nada no espaço de um batimento cardíaco. O peito de Isabela apertou enquanto ela agarrava a mão de Lívia com mais força, mas ela sabia que era tarde demais. Alexandre Camargo havia visto a menina. Ele havia visto a verdade que ela mantivera oculta por 5 anos. E naquele único momento, tudo o que ela lutara para proteger estava de repente em perigo de desmoronar. A sentença da escolha. Alexandre ficou congelado no lobby. Sua compostura, cuidadosamente mantida, rachava de uma maneira que o aterrorizava mais do que qualquer aquisição hostil ou escândalo iminente. Por anos, ele se convenceu de que era intocável, que as decisões que tomava em busca de controle e poder eram finais, irreversíveis e justificadas. No entanto, aqui no meio de um hotel cheio de estranhos, uma menininha com grandes olhos azuis o havia exposto com nada além de sua existência. Ele a encarou como se o chão debaixo dele tivesse cedido, o piso de mármore polido se transformando em areia, puxando-o para um passado que ele passou metade de uma década tentando enterrar. O coração de Isabela batia forte enquanto ela se agachava, puxando Lívia gentilmente para o seu lado, protegendo-a, como se pudesse bloquear fisicamente a verdade de alcançá-lo. Ela manteve o rosto cuidadosamente composto, mas seu pulso traiu sua calma, batendo como um tambor de pânico. Ela havia imaginado este momento inúmeras vezes em seus pesadelos. Alexandre aparecendo sem aviso, descobrindo a criança que ele havia rejeitado antes de seu nascimento e exigindo um lugar em uma vida a qual ele não tinha o direito de pertencer. E agora estava acontecendo, e o peso de seu olhar lhe disse que a negação não era mais possível. Ele sabia. Sem uma palavra, sem uma pergunta, ele sabia. A multidão ao redor deles pareceu desaparecer. As vozes dos hóspedes, o arrastar da bagagem, o tilintar dos copos do bar. Tudo se misturou em um zumbido distante. Alexandre deu um único passo à frente, sua expressão nua de descrença, seus lábios entreabertos, como se as palavras pudessem sair, mas nada surgiu em sua garganta. Sua mente voltou a anos de solidão, através das vitórias vazias dos acordos de negócios e prêmios, através das noites solitárias em sua mansão extensa, onde o silêncio oprimia mais do que qualquer inimigo. Pela primeira vez, ele entendeu o que aquele silêncio estava tentando lhe dizer. Não era poder que lhe faltava. Era ela. E era esta criança, sua filha, cuja vida se desenrolara sem ele. Não? Disse Isabela de repente, sua voz firme apesar da tempestade interior. A única palavra o parou no meio do caminho. Os olhos dela, uma vez suaves e suplicantes nos dias em que ela o amara sem reservas, agora eram de aço, e a visão dessa força o feriu quase tanto quanto a presença da criança. Ele esperava raiva, talvez até ódio, mas não esta parede tranquila e inflexível que lhe dizia que ele era um intruso. Lívia olhou entre eles com curiosidade inocente, sua pequena mão agarrando a saia de Isabela. Mamãe? Ela perguntou em uma voz clara e ressonante que fez a respiração de Alexandre parar. Por que aquele homem está olhando para nós como se nos conhecesse? Sua pergunta foi inocente, mas cortou Isabela como uma lâmina. Ela passou 5 anos se preparando para responder a cada pergunta difícil, mas não a esta, não agora, não aqui. Alexandre finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse áspera e irregular, nada parecida com o tom dominante que o mundo associava ao seu nome. Isabela, ele disse, as sílabas pesadas de arrependimento.
Seus olhos se voltaram para a criança, depois para a mulher que ele havia expulsado, e sua garganta apertou até que o resto de suas palavras se dissolvesse em silêncio. Ele queria dizer o nome dela novamente, implorar por uma explicação, embora já soubesse a verdade. Confessar que via a si mesmo no rosto da menina tão claramente que era insuportável. Isabela se endireitou, sua mão alisando o cabelo de Lívia, sua postura irradiando uma proteção que era tanto instintiva quanto deliberada. Sua resposta foi tranquila, mas firme, cada palavra medida, com a precisão de alguém que vinha ensaiando este momento em sua mente por anos. Ela é minha, Alexandre, só minha. O peso daquelas palavras o esmagou. Carregava não apenas a realidade de sua ausência, mas também a finalidade de uma sentença que não deixava espaço para redenção. Ele sentiu como se todo o lobby tivesse se fechado sobre ele, que cada estranho podia ver através de seu terno perfeitamente ajustado e reconhecer o vazio por baixo. Ele havia se julgado intocável. No entanto, aqui estava, desfeito pelo olhar inocente de uma criança e o desafio de uma mulher que uma vez o havia amado. Isabela apertou o aperto na mão de Lívia e se virou para a saída. Cada passo que a afastava dele cortava mais fundo do que o anterior, e, no entanto, ele não conseguia se mover, não conseguia segui-la, como se correntes invisíveis o prendessem ao local. O som de seus saltos contra o mármore ecoou como um martelo batendo, cada clique um julgamento, cada passo um lembrete dos anos que ele havia perdido e que nunca poderia recuperar. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre Camargo, bilionário, titã da indústria, um homem que comandava impérios, ficou impotente, não por um rival ou um desastre financeiro, mas por uma escolha que ele havia feito 5 anos atrás, com arrogância e medo. E quando as portas giratórias se fecharam atrás de Isabela e Lívia, deixando-o sozinho no lobby opulento, ele sentiu toda a força daquela escolha o esmagar de uma forma que nenhuma derrota jamais fizera antes. O preço do arrependimento. Alexandre não dormiu naquela noite. Ele jazia em seu vasto e vazio quarto, olhando para o teto enquanto a imagem do rosto da menina se repetia em sua mente. Ele ainda podia ver seus olhos, tão incrivelmente azuis e familiares, os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. Por 5 anos ele se convenceu de que sua decisão de afastar Isabela havia sido necessária, que havia preservado seu império ao remover o que ele considerava ser um passivo. Ele havia construído sua vida sobre a crença de que sentimentos eram fraquezas e que tudo o que era importante podia ser comprado, controlado ou descartado se ameaçasse seus planos. Mas, parado no lobby do hotel, olhando nos olhos de uma criança que era inegavelmente sua, essas crenças haviam sido estilhaçadas. Ele havia perdido seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus risos, suas lágrimas, todas as peças de uma vida que ele nunca poderia recuperar. A compreensão o atingiu com uma força que quase o quebrou. Ele estava vivendo como meio-homem, fingindo estar completo. No dia seguinte, ele tentou mergulhar no trabalho, mas os números dos contratos se dissolviam diante de seus olhos. As vozes de seus executivos se arrastavam e ele se pegava olhando pela janela, perdido em pensamentos que não conseguia silenciar. Pela primeira vez em sua carreira, seu império parecia frágil, vazio, um monumento ao nada. Nenhuma quantia de dinheiro podia trazer de volta 5 anos. Nenhum acordo podia apagar o fato de que ele havia escolhido o orgulho em vez do amor, a arrogância em vez da responsabilidade. Quanto mais pensava em Isabela carregando o filho sozinha,
mais seu peito apertava com uma culpa que tornava a respiração dolorosa. Ele se lembrou dos olhos dela na noite em que ele a mandou embora, como eles suplicaram por amor e como ele respondeu com crueldade. Agora, aqueles mesmos olhos ardiam com força e desafio, e ele se perguntou se havia destruído não apenas a confiança dela, mas também qualquer chance de redenção. Os dias se passaram em tormento. Ele começou a aparecer no hotel com mais frequência, inventando razões para reuniões, tentando dar uma olhada em Isabela e na criança que agora ele sabia ser sua filha. Cada vez que as via, sua resolução de consertar as coisas crescia, embora ele não tivesse ideia de como começar. Finalmente, em uma noite, ele encontrou coragem para se aproximar de Isabela enquanto ela saía do trabalho. Ela caminhava rapidamente, a mão da filha firmemente agarrada à sua, mas Alexandre se colocou em seu caminho. Sua voz estava trêmula, despojada de sua autoridade habitual. "Por favor, Isabela", ele disse, o desespero em seu tom inegável. "Deixe-me falar com você. Deixe-me pelo menos vê-la. Eu sei que não mereço, mas não posso mais fingir." A expressão de Isabela era ilegível, seus ombros quadrados, seu queixo levantado. Ela não gritou nem atacou como ele meio esperava. Em vez disso, ela o encarou com uma calma tranquila que o atingiu mais forte do que a raiva. "Você me ofereceu dinheiro quando eu pedi amor", ela disse, sua voz firme, mas baixa o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. "Você me deu as costas quando eu mais precisava. Eu não vou deixar você fazer isso com ela. Ela merece um pai melhor do que o que foi embora antes de ela nascer." As palavras doeram mais do que qualquer acusação, porque eram verdadeiras. Ele não tinha defesa, nenhuma desculpa que pudesse apagar o passado. Ele tentou novamente, buscando algo, qualquer coisa que pudesse convencê-la. "Eu estava errado", ele admitiu, a garganta apertada. "Eu estava com medo e pensei que estava me protegendo. Mas tudo o que fiz foi perder tudo o que importava. Eu não espero que você me perdoe, mas não me exclua completamente da vida dela. Por favor, Isabela." Os olhos dela suavizaram por um momento antes de endurecerem novamente. "Você acha que o arrependimento muda o que você fez? O arrependimento não cria uma criança. O arrependimento não paga por noites sem dormir ou conserta promessas quebradas. Você chegou tarde demais, Alexandre." Então ela se virou, afastando Lívia gentilmente, e ele ficou paralisado, observando-as desaparecer na noite. Quando ele voltou para seu flat naquela noite, o silêncio era insuportável. Ele andou pelos quartos intermináveis, cheios de móveis e arte caros, mas tudo parecia sem sentido. Pela primeira vez, ele admitiu a si mesmo que trocaria cada peça por uma chance de colocar a filha na cama, por uma chance de ouvi-la chamá-lo de pai. Mas ele também sabia que Isabela estava certa. O arrependimento sozinho não era suficiente. Se ele quisesse fazer parte da vida de Lívia, se quisesse ganhar até mesmo uma lasca da confiança de Isabela, ele teria que provar isso não com palavras, mas com ações, e desta vez não poderia haver arrogância ou atalhos, e não havia como voltar atrás. Deitado, acordado mais uma vez, ele olhou para o skyline através de sua janela, a cidade brilhante zombando dele com sua indiferença. Ele tinha tudo, e no entanto, nada. E conforme as horas passavam, um pensamento se cristalizou com clareza dolorosa. Ele não podia mais viver como o homem que havia sido. Se ele realmente queria ser um pai, se ele queria reivindicar o amor que havia jogado fora, ele teria que desmantelar a fortaleza de orgulho que havia construído ao seu redor
e enfrentar as consequências de suas escolhas, não importando o custo. Uma fenda na barreira. Foi uma semana depois, quando o frágil muro entre Alexandre e a vida, que ele havia jogado fora, começou a rachar. Ele voltava ao hotel quase todas as noites, tomando cuidado para manter distância, mas incapaz de resistir à atração que o levava até lá. Às vezes ele via Isabela, sempre se movendo rapidamente, sua postura tensa, seus olhos se recusando a demorar-se nele. Outras vezes ele via a menina, Lívia, pulando ao lado de sua mãe com seu cabelo escuro, brilhando sob as luzes do lobby, sua pequena mão agarrando um brinquedo de pelúcia. Cada vez que a via, seu coração apertava com uma força que ele não conseguia controlar, e ele se perguntava se ela sentia algo nele, se o sangue tinha sua própria maneira silenciosa de se chamar. O momento chegou inesperadamente em uma tarde, quando Isabela estava conversando com um colega no balcão da recepção. Lívia havia se inquietado e se afastado alguns metros, cantarolando uma melodia enquanto brincava com a barra de seu vestido. Alexandre estava sentado em um canto do lobby, fingindo revisar documentos, embora não tivesse lido uma única linha. Seus olhos se levantaram quando a menina parou na frente dele. Ela inclinou a cabeça, estudando-o daquela maneira direta e inabalável que as crianças têm, e então sorriu fracamente. "Você tem olhos como os meus", ela disse simplesmente, sua voz cheia de uma admiração factual que o atingiu em cheio. A respiração de Alexandre parou em sua garganta. Por um momento ele não conseguiu se mover, nem mesmo piscar, enquanto a verdade de suas palavras o envolvia como uma corrente. Lentamente, quase com medo, ele colocou seus papéis de lado e se abaixou ao nível dela. Ele havia enfrentado salas de reuniões cheias de rivais, autoridades governamentais e investidores hostis, mas nunca se sentiu tão exposto. "Sim", ele sussurrou sua voz áspera. "Eu tenho." Ele quis estender a mão, mas a manteve parada, aterrorizado de quebrar o frágil fio que se formara entre eles. A voz de Isabela cortou o ar, aguda e urgente. Lívia atravessou o lobby em segundos, a mão dela agarrando o ombro da filha, puxando-a para trás com força protetora. Os olhos dela se fixaram em Alexandre, e o aviso neles era inconfundível. No entanto, sob o aço, havia um lampejo de algo mais. Medo, não apenas por sua filha, mas por si mesma. Ela havia trabalhado por anos para manter essa barreira intacta, e, em uma troca inocente, sua filha a havia desmantelado. A partir daquele dia, nada foi o mesmo. Lívia começou a fazer perguntas, sua curiosidade natural se recusando a ser sufocada. Quem era aquele homem? Por que ele me olhava como se me conhecesse? Por que os olhos dele são como os meus? Isabela tentou desviar, tentou enterrar a verdade sob respostas vagas, mas as perguntas ficaram mais ousadas e a persistência da menina minou sua determinação. Ela percebeu que proibir o contato completamente apenas alimentaria a curiosidade de Lívia, então, a contragosto com dor, permitiu a Alexandre pequenos encontros supervisionados. A primeira vez que lhe foi permitido sentar-se com elas no parque, Alexandre sentiu como se tivesse recebido um tesouro delicado, demais para suas mãos indignas. Ele se atrapalhava com as tarefas mais simples. Ler em voz alta um livro infantil fazia sua voz gaguejar. Os filhos de seus sócios eram sempre parceiros de negócios ou funcionários, não crianças de olhos arregalados que exigiam vozes engraçadas e expressões exageradas. Jogar pega-pega na grama o deixou desajeitado, seus sapatos polidos escorregando, seu paletó caro descartado em derrota, enquanto Lívia ria e o superava com facilidade. E, no entanto, para cada gafe desajeitada, havia um sorriso, uma risada, um momento de confiança que o enchia
de uma alegria tão profunda que seu peito doía. Isabela observava das bordas, com os braços cruzados, sua expressão cautelosa. Ela esperava que ele ficasse frustrado, que recuasse para a arrogância que o definira por tanto tempo. Mas ele voltava, dia após dia, muitas vezes em roupas simples que ela nunca ouvira usar, livre da armadura da riqueza e do poder. Ele ouvia as histórias intermináveis de Lívia, deixando-a explicar as regras elaboradas dos jogos que ela inventava na hora, assentindo solenemente como se ela estivesse dando o relatório mais importante de sua carreira. Quando ela raspava o joelho na calçada, ele se ajoelhava ao lado dela com uma gentileza surpreendente, limpando a terra e sussurrando palavras tranquilizadoras até que suas lágrimas diminuíssem. Para Alexandre, esses momentos eram revelações. Ele havia se imaginado como um mestre do controle. No entanto, aqui estava ele, sendo ensinado por uma criança a rir sem restrições, a falhar sem vergonha, a dar sem esperar nada em troca. Cada sorriso de Lívia parecia um presente que ele não merecia. Cada pequeno gesto de confiança, um passo frágil em direção a algo que ele pensou ter perdido para sempre. À noite, quando voltava para seu flat vazio, ele não o via mais como um símbolo de poder, mas como uma prisão de sua própria criação. O silêncio zombava dele com todos os anos que ele havia perdido, mas pela primeira vez havia esperança ardendo por baixo do arrependimento. Isabela, no entanto, não podia se permitir ser arrastada por sua transformação. Ela lembrava a si mesma diariamente do homem que ele havia sido, da dor que ele infligira, da frieza com que ele a havia despedido uma vez. No entanto, enquanto o via, sentado de pernas cruzadas na grama, deixando Lívia trançar seu cabelo com pequenos dedos desajeitados, ouvia a ternura em seus olhos quando ele beijava a testa da filha. Ela sentia suas defesas enfraquecerem. Contra sua vontade, ela começou a se perguntar se a redenção era possível, se a mudança era real, se o homem que ela amara tão desesperadamente anos atrás havia sido enterrado, esperando uma chance de retornar. Quando o sol se pôs naquela noite e Lívia adormeceu em seu colo, sua pequena mão enrolada em torno do polegar dele, como se sempre tivesse pertencido ali, Isabela percebeu com uma pontada aguda que os muros que ela havia construído não eram mais impenetráveis. Ela não estava pronta para perdoar, mas não podia mais negar o que via. Alexandre estava lutando por seu lugar na vida delas, e embora ela se odiasse por isso, podia sentir que ele estava começando a conquistá-lo, construindo a confiança. As semanas que se seguiram pareceram caminhar na corda bamba para Isabela. Cada passo, um equilíbrio entre proteger a vida que ela havia construído e permitir que o homem que uma vez a havia quebrado se aproximasse. Ela havia jurado a si mesma que nunca deixaria Alexandre Camargo voltar para seu coração. No entanto, todos os dias ele voltava com a mesma persistência tranquila, aparecendo não com arrogância ou exigências, mas com uma humildade desconhecida que a incomodava mais do que sua antiga crueldade. Ele não era o Alexandre que ela se lembrava, o homem que havia colocado o poder acima do amor e a expulsara sem pensar duas vezes. Este homem tropeçava nas histórias para dormir, ouvia pacientemente Lívia divagar sobre seus mundos imaginários e ficava na cozinha tentando desajeitadamente ajudar com o jantar, mesmo quando estava claramente fora de sua alçada. Ele parecia determinado a provar, de 100 pequenas maneiras, que não era mais o homem que uma vez escolheu o orgulho em vez da família. Isabela resistiu no início, observando cada movimento com suspeita. Seu coração ainda ferido,
pela lembrança de quão friamente ele a havia rejeitado. Uma noite, no entanto, quando Lívia adormeceu em seu colo, após um dia exaustivo no parque, Isabela entrou na sala de estar e o encontrou sentado em completa quietude, como se até mesmo mover seu peso pudesse quebrar o feitiço. Sua mão repousava suavemente nas costas de sua filha, seus olhos úmidos, enquanto ele olhava fixamente para o pequeno rosto dela. Não havia atuação nele, nenhum gesto calculado, apenas um homem oprimido pelo amor e pelo arrependimento. Isabela ficou parada na porta em silêncio, seu peito apertado com a visão, porque era a primeira vez que ela se permitia admitir que talvez ele realmente tivesse mudado. Mais tarde, naquela noite, depois que Lívia foi levada para a cama, Isabela e Alexandre se sentaram um em frente ao outro na mesa da cozinha, a luz fraca projetando longas sombras nas paredes. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou, o silêncio pesado com tudo o que não havia sido dito. Finalmente, Alexandre o quebrou. Sua voz era baixa, despojada de toda a autoridade, suas mãos entrelaçadas, como se precisasse se manter firme. Ele confessou que a noite em que ele a havia mandado embora foi o momento em que ele cometeu o maior erro de sua vida. Ele admitiu que havia sido consumido pelo medo, aterrorizado pela vulnerabilidade, pelo amor, pela confusão que vinha com o ser humano. Ele se convenceu de que o dinheiro poderia resolver tudo, que o poder era suficiente, e no processo havia destruído a única coisa que poderia ter dado sentido ao império que ele construíra. Suas palavras saíram tropeçando no início, mas enquanto ele falava, a barragem de seu silêncio se rompeu e anos de arrependimento enterrado jorraram. Isabela ouviu sem interromper, embora seus braços estivessem cruzados, firmemente na frente dela, como para se proteger da atração de sua confissão. As palavras dele agitaram as velhas feridas que ela tentara enterrar, feridas que nunca haviam cicatrizado de fato. Quando ele terminou, ela deixou o silêncio se estender antes de finalmente falar, sua voz firme e aguda. Ela lhe disse que a ausência dele não apenas partiu seu coração, mas a forçou a carregar um peso sozinha, que deveria ter sido compartilhado. Ela descreveu as noites intermináveis em que ela segurou um bebê, chorando em seus braços, exausta e aterrorizada, sem ninguém em quem se apoiar. Ela lhe falou sobre as contas que quase a esmagaram, a fome que ela suportou para que Lívia não sentisse, o desespero que a arranhou quando ela pensou que não conseguiria continuar. Suas palavras não eram acusações, mas verdades ditas com uma força tranquila que o abalou mais do que gritos. Alexandre não se defendeu, não tentou desculpar as escolhas que havia feito. Ele apenas inclinou a cabeça, deixando a dor de suas palavras o invadir como uma punição que ele sabia que merecia. Quando ele finalmente levantou os olhos para os dela, eles estavam cheios de emoção, e ele sussurrou que nunca poderia desfazer o que havia feito, nunca poderia apagar as cicatrizes que havia deixado, mas que ele precisava de uma chance para ser o homem que tanto ela quanto a filha mereciam. Ele prometeu que não iria embora novamente, não importando o quão difícil ficasse ou o quanto ela duvidasse dele. Ele implorou, não por perdão, mas pela chance de provar seu valor, um dia de cada vez. Por um momento, Isabela quis mandá-lo embora, apegar-se à sua raiva e ao seu medo, porque eles a protegeram por tanto tempo. Mas então ela pensou em Lívia, na maneira como o rosto de sua filha se iluminava toda vez que Alexandre entrava na sala, na alegria pura e sem reservas em sua risada quando ele brincava com ela. Ela não podia ignorar que sua filha já havia aberto o coração para ele,
e negar esse vínculo apenas machucaria Lívia no final. Então ela olhou para ele através da mesa e lhe disse claramente que não podia prometer perdão. Não agora, talvez nunca. Ela disse que se ele quisesse permanecer na vida de Lívia, teria que conquistar isso com cada ação, que um único passo em falso, um único sinal do homem que ele havia sido, e ela fecharia a porta para sempre. Alexandre assentiu, sua mandíbula tensa, mas seus olhos firmes. Ele disse que entendia, que não esperava menos, e que passaria o resto de sua vida provando que era digno. Pela primeira vez desde a noite em que ele a havia expulsado, ela não viu arrogância nele, apenas uma sinceridade frágil que a assustou porque era real. Naquela noite, enquanto ela estava acordada ouvindo a respiração constante de sua filha no quarto ao lado, Isabela percebeu que a batalha que ela vinha travando por anos não era mais apenas para proteger a si mesma. Era sobre decidir se permitiria a possibilidade de redenção, se deixaria a esperança se infiltrar novamente nas rachaduras que ela havia selado com tanta força. Ela não estava pronta para confiar nele, ainda não, mas ao se lembrar do olhar nos olhos dele, quando Lívia o chamou de papai pela primeira vez no início daquela semana, ela soube que algo havia mudado. O homem que ela acreditava ter perdido para sempre ainda poderia existir, enterrado sob o arrependimento e o orgulho, lutando agora para ressurgir. E a parte assustadora era que seu coração, apesar de tudo, ainda queria acreditar nele. A reivindicação do amor. A luz do sol da primavera derramou-se suavemente pelas cortinas do apartamento de Isabela, enchendo os quartos com um calor que parecia estranhamente novo, como se a própria estação tivesse decidido abençoar as frágeis mudanças que se desenrolavam em suas vidas. Semanas de interação lenta e cautelosa haviam se transformado em uma rotina que nenhum deles esperava, mas que todos os três haviam começado a valorizar. Alexandre agora chegava não como uma figura de um mundo distante de poder e riqueza, mas como um homem despojado de títulos, deslizando no papel de pai com uma desajeitada sinceridade que desarmava tanto Isabela quanto Lívia. Ele se sentava no chão com livros de colorir espalhados ao seu redor, seu relógio caro esquecido, enquanto ele tentava se manter dentro das linhas tortas, rindo quando Lívia o corrigia. Ele a levava ao parque, a empurrava nos balanços até que seus guinchos de alegria preenchessem o ar. Suas mãos a estabilizavam com uma gentileza que parecia impossível para o homem que uma vez viveu para o controle e a intimidação. A cada dia, de inúmeras pequenas maneiras, ele estava provando que seu desejo de mudar era real. Isabela observava tudo isso com um coração que era ao mesmo tempo cauteloso e agitado. Ela não havia esquecido a noite em que ele lhe deu 24 horas para ir embora, nem os anos intermináveis de criar um filho sozinha. Essa ferida sempre faria parte dela, e ela não podia apagá-la mesmo que quisesse. No entanto, ela também não podia negar o homem que via agora. Não havia arrogância em seus olhos quando ele olhava para Lívia, apenas admiração e medo. A admiração por ter recebido uma segunda chance e medo de perdê-la novamente. E às vezes, quando seus olhos se encontravam através da mesa de jantar, ou durante aqueles momentos tranquilos em que Lívia adormecia entre eles, Isabela sentia o puxão perigoso do velho amor que ela havia enterrado há muito tempo, ressurgindo de maneiras que ela não podia combater completamente. O verdadeiro teste veio em uma noite quando Lívia ficou doente com uma febre repentina. As mãos de Isabela tremeram enquanto ela tentava resfriar a testa,
da filha com um pano úmido, o pânico arranhando seu peito, enquanto as memórias das noites solitárias, com um bebê chorando, voltavam com força total. Mas desta vez ela não estava sozinha. Alexandre ficou ao lado dela, segurando Lívia em seus braços com uma firmeza que surpreendeu a ambos, sussurrando palavras tranquilizadoras, enquanto Isabela preparava o remédio e andava preocupada. Ele se recusou a sair por um momento sequer, e quando Lívia finalmente adormeceu inquieta, sua pequena mão ainda agarrando sua camisa, Isabela olhou para ele e viu a verdade de sua transformação, escrita em sua exaustão, na ternura de seu olhar, na força tranquila que ele oferecia sem pedir agradecimento. Algo dentro dela se rompeu então, não por dor, mas por libertação, como se a fortaleza que ela havia construído finalmente estivesse desmoronando. Mais tarde naquela noite, quando Lívia descansava pacificamente, Isabela e Alexandre se encontraram sentados juntos na sala de estar, o silêncio pesado, mas não hostil. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, sua voz rouca enquanto falava. Ele lhe disse que cada dia com a filha parecia um presente que ele não havia conquistado e que o medo de perdê-las o atormentava mais do que qualquer risco de negócio. Ele admitiu que a vida à qual ele uma vez se apegou, o império, a riqueza, a reputação, não era nada comparada à simples alegria de ouvir a risada de Lívia ou os raros momentos em que Isabela permitia que ele vislumbrasse seu sorriso. Ele disse que abandonaria tudo, cada pedacinho de sua fortuna, se isso significasse mantê-las em sua vida. E pela primeira vez, Isabela acreditou nele. Ela não respondeu imediatamente. Sentou-se em silêncio, ouvindo o zumbido da cidade lá fora, sentindo o peso de anos de dor pressionando contra os frágeis inícios de confiança. Mas então ela estendeu a mão, lenta, incerta, e a colocou sobre a dele. Não era perdão, ainda não, mas era um reconhecimento de que o homem que ela via agora não era mais o homem que uma vez a havia descartado. Para Alexandre, aquele único toque significou mais do que qualquer vitória que ele já havia alcançado, pois carregava consigo a promessa da possibilidade. Os dias seguintes se desenrolaram com um novo tipo de paz. Lívia não perguntava mais por que seu pai a olhava de forma estranha, porque ela não o via mais como um estranho. Ela subia em seu colo sem hesitar, puxava sua mão quando queria brincar e adormecia em seu ombro, como se sempre soubesse que ele pertencia ali. Isabela começou a notar o quão naturalmente ele se encaixava nos ritmos de sua vida, como a presença dele não parecia mais uma intrusão, mas sim algo que estava faltando o tempo todo. Ela não lhe disse que o havia perdoado, porque o perdão não era um único momento, mas um processo lento e frágil. No entanto, em seu coração ela começou a acreditar que talvez, apenas talvez, a história deles não fosse definida pela crueldade do passado, mas pela coragem do que eles estavam construindo agora. Em uma noite tranquila, enquanto Lívia dormia pacificamente em seu quarto, Alexandre e Isabela pararam juntos perto da janela, olhando para as luzes brilhantes da cidade. Ele deslizou o braço cuidadosamente em torno dos ombros dela, esperando que ela o afastasse. Mas ela não o fez. Ela se inclinou para ele apenas um pouco, o suficiente para que ele soubesse que ela não estava mais carregando o fardo sozinha. Para Alexandre, foi o ápice de tudo o que ele havia ansiado, não as grandes demonstrações de riqueza ou triunfo, mas a simples e tranquila aceitação da mulher que ele havia perdido e da filha que os havia unido novamente. O homem que uma vez lhe havia dado 24 horas para deixar sua casa,
agora sabia que passaria o resto de sua vida lutando para ficar ao lado delas. E enquanto Isabela estava com ele no brilho da cidade, sua filha, segura e amada, ela se permitiu acreditar em algo que não ousava há anos. Um futuro que não estava quebrado, mas completo, construído não sobre poder ou orgulho, mas sobre o amor que eles finalmente tiveram a coragem de reivindicar. Esta é uma poderosa história de redenção e a verdadeira definição de amor conquistado. O erro de Alexandre é clássico. Ele priorizou o controle, o império, sobre a conexão humana, a família. Um erro que ele só consegue consertar quando o medo de perder tudo se torna maior do que o medo da vulnerabilidade. A força da história reside no fato de que Isabela nunca o perdoa por conveniência ou fraqueza. Ela exige ações onde antes havia apenas palavras frias. A redenção de Alexandre não é instantânea, mas sim um processo lento e desajeitado no qual ele precisa desaprender sua identidade como bilionário intocável e aprender a ser um pai, um processo que é mais gratificante do que qualquer vitória corporativa. No final, a conclusão é clara: o verdadeiro valor de uma vida não está na riqueza que se acumula, mas no amor que se tem a coragem de proteger. E o perdão só pode ser concedido quando o arrependimento é apoiado pela consistência incansável de quem se transformou.